Fátima, Lourdes, são nomes que a gente escuta e que logo vem à mente imagens de fé, de milagres, de multidões. Mas o que será que essas aparições, que movem milhões de pessoas, significam de verdade para a fé católica? Será que Deus continua revelando coisas novas para a gente? E, o mais importante, um fiel católico é obrigado a acreditar nelas? Pois é, vamos direto ao ponto, porque essa é uma dúvida muito comum e, olha, super legítima. Quando a gente ouve falar de Fátima, de Lourdes ou até do fenômeno mais recente de Medjugorje, a pergunta vem na hora. Ué, mas Deus ainda está se revelando? A fé da Igreja exige que a gente acredite nisso? A resposta pode até surpreender, e ela se baseia numa distinção fundamental que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender a posição da Igreja Católica sobre tudo isso, a primeira coisa é conhecer dois tipos de revelação que são bem diferentes um do outro. Essa é a chave, sabe? É o que vai destravar toda a questão e deixar tudo muito mais claro. E aqui está um mapa da mina. De um lado, a gente tem a revelação pública. Pensa nela como se fosse o alicerce, sabe? A essência da fé, que vem direto da Bíblia e da tradição que os apóstolos deixaram. Acreditar nela é obrigatório para um católico. Já do outro lado, a gente tem a revelação privada. Ela é uma mensagem específica, para uma época específica, que chega através de aparições ou visões. E o ponto mais importante é este: não é obrigatória, mesmo quando a própria Igreja aprove. Agora, vamos mergulhar em cada uma delas. Primeiro, vamos falar da base de tudo: a revelação pública. Ela é o fundamento inabalável da fé católica. Mas o que é exatamente a revelação pública? Bom, é todo aquele conjunto de verdades que Deus revelou para a humanidade inteira, através da Bíblia e da tradição da Igreja. É um tesouro que foi confiado diretamente aos apóstolos. E o ponto crucial é este: ela está completa, terminada, e é para todo mundo, de todos os tempos. Nada precisa ser adicionado. Essa citação do padre José Eduardo é muito direta e resume tudo de um jeito perfeito. A divina revelação foi encerrada com a morte do último apóstolo e ponto final. Não deixa nenhuma margem para dúvida, né? A porta para novas revelações públicas foi fechada, trancada, há quase 2000 anos. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A gente começa com o ministério de Cristo, passa pela era apostólica, que foi quando o Evangelho foi pregado e o Novo Testamento escrito, e chegamos ao marco final. Lá pelo ano 100, com a morte de São João, o último apóstolo, esse período se encerra. O depósito da fé, como a Igreja chama, está completo e selado. Certo. Se a revelação pública está fechada, então o que são Fátima e Lourdes? É exatamente aqui que a gente entra no segundo conceito. Vamos agora para a revelação privada, que funciona não como um novo destino, mas como uma placa de sinalização para os nossos tempos. As revelações privadas são exatamente o que o nome sugere: mensagens que Deus envia através de visões ou aparições a pessoas específicas. A Igreja pode até reconhecer algumas delas como autênticas, mas, e este é o ponto-chave, elas não fazem parte do depósito da fé. Elas não adicionam nenhuma vírgula à doutrina. E o que é realmente interessante aqui é a explicação do próprio catecismo da Igreja Católica. A função dessas revelações não é melhorar ou completar a revelação de Cristo, que já é perfeita e definitiva. A função delas é ajudar a vivê-la com mais plenitude em uma certa época. Percebe a diferença? É um chamado para viver melhor o que já foi revelado e não para aprender algo novo. Para deixar isso bem claro mesmo, vamos usar uma analogia. Pense na revelação pública como a constituição da fé, imutável. Já as revelações privadas são como lembretes importantes ou alertas urgentes para que a gente siga essa constituição. Elas não mudam a lei, de jeito nenhum, apenas nos chamam a atenção para cumpri-la com mais seriedade. Tudo bem, essa é a teoria, mas como é que a Igreja lida com isso na prática? Vamos analisar o discernimento da Igreja em ação com um exemplo bem contemporâneo e bastante complexo: o caso de Medjugorje. A posição do Vaticano sobre Medjugorje é muito, muito cuidadosa. Sim, o culto público lá é autorizado. A Igreja diz nihil obstat, que significa nada impede. Mas atenção, isso não quer dizer que seja uma confirmação da origem sobrenatural dos eventos. A Igreja faz questão de deixar claro que ninguém é obrigado a acreditar. O foco está nos bons frutos espirituais que surgem de lá, como as conversões, e as peregrinações, como a própria nota do Vaticano diz, devem ser para encontrar Cristo e Maria, não os supostos videntes.
E a opinião pessoal do Papa Francisco sobre o assunto é incrivelmente reveladora e direta. Ele disse: "Eu, pessoalmente, sou mais cético. Prefiro a Nossa Senhora como mãe, nossa mãe, e não uma mulher que é chefe de uma central telegráfica que envia uma mensagem todos os dias." Essa fala mostra perfeitamente essa abordagem cautelosa da Igreja e o foco no papel essencial de Maria como mãe e não como uma mensageira diária de novidades. Com tudo isso em mente, a gente chega na pergunta central, aquela que todo mundo quer saber. Afinal de contas, a crença é obrigatória ou não? A resposta, como fica bem claro aqui, não é um talvez, é um sim e um não, muito bem definidos. Para a revelação pública, ou seja, o Evangelho e a tradição, sim. A crença é uma questão de fé. Para a revelação privada, como Fátima ou qualquer outra, mesmo que seja aprovada pela Igreja, não. Um católico pode ser perfeitamente fiel e devoto e ainda assim escolher não acreditar em nenhuma aparição em particular. Então, se o foco não deve estar nos detalhes extraordinários das aparições, qual é o ponto principal? O ponto é que, no fim das contas, a mensagem central da fé continua a mesma, intocada. Essa declaração da Congregação para a Doutrina da Fé nos dá o critério final, o teste de fogo para qualquer revelação privada. Ela deve convergir para o objeto central do anúncio de Cristo. E qual é esse objeto? O amor do Pai que suscita nos homens a conversão. Em outras palavras, tudo, absolutamente tudo, tem que levar de volta para Cristo e para o Evangelho. E aqui está o resumo de tudo. As aparições não melhoram o Evangelho. Elas são um chamado, um alarme, um convite urgente para que a gente viva o Evangelho mais plenamente no nosso tempo. É um reforço, nunca um acréscimo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se as revelações privadas são como placas de sinalização e não o destino em si, vale a pena a gente se perguntar: para qual mensagem atemporal e essencial do Evangelho elas estão tentando, de forma urgente, nos apontar hoje?